Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Alencar e estou como curadora do Diversidade Periférica, do Memorial Minas Gerais Vale. Hoje damos início à nossa programação de 2021 e para essa abertura contamos com a presença do filho de Dona Ivanete Pereira, o ativista, jornalista, cofundador da CUFA, pai, marido de Dinorá, apresentador do programa É de Casa. Manuel, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado a vocês por terem me convidado aí. Tamo junto. Bom, eu gostaria de deixar registrado a felicidade em você ter topado estar conosco para prosearmos um pouquinho sobre o seu livro, mas também para falarmos desses assuntos que são atuais e assuntos também que permeiam a história do nosso Brasil desde sempre, né? Você hoje, sem sombra de dúvidas, Manuel, é uma das vozes mais potentes para ecoar tantas vozes silenciadas dessas mais de 13 milhões de pessoas que vivem nas favelas e periferias do Brasil. Então, muito obrigada mesmo, de coração, por ter topado. E estendo aí também o nosso muito obrigado para a sua equipe, que foi extremamente atenciosa. Bora lá, então. Manuel, eu trouxe para nortear o programa Diversidade Periférica de 2021 a afetividade, pensando nesse lugar do cuidado mesmo com o outro, da gentileza, né, do afeto pensando na palavra mais ampla mesmo. E nesse lugar do cuidado, eu me deparei com algo que me chamou muito a atenção, que fica marcante nas suas falas, mas que fica marcante também na sua escrita, que é quando você diz que o seu objetivo era se manter vivo. Me fale mais um pouquinho disso, assim. É meio maluco, né? Quando o objetivo que a gente tem é ficar vivo e quando a estratégia defendida é o afeto, né? Quando a gente precisa empunhar os microfones para falar sobre isso, para construir sobre isso, é que a gente começa a se dar conta do tamanho da regressão que aconteceu na nossa vida, na nossa história, nas estruturas que nos cercam, porque, teoricamente, nós nem deveríamos ter isso como pauta de assunto, né? Deveria ser uma coisa naturalizada. Ser afetivo deveria ser tão natural quanto tomar banho. Ninguém faz um espetáculo social porque vai tomar banho. Ninguém escreve um livro chamando as pessoas para a importância de tomar banho, salvo, né, a moça do Big Brother. Então, assim, a gente precisa entender que, por mais que nós estejamos hoje numa esfera de avanço tecnológico absurdo, em que eu, a quilômetros de vocês, consigo conversar com essa clareza, por outro lado, as nossas relações humanas, as nossas emoções, a nossa percepção do outro na existência, ela voltou praticamente para a Idade Média. Nós vivemos em um período medieval em que pessoas precisam clamar pelas suas vidas nos parlamentos, né, nas grandes praças de parlar, que é a internet. Então, assim, quando eu faço esse clamor, obviamente, se referindo a mim, mas também tentando fazer ressoar todo um grito que não é só meu. Porque seria hipocrisia da minha parte se eu dissesse que hoje a minha vida é de completa insegurança. Não, a minha vida é uma vida relativamente confortável. Eu sou um cara, graças a Deus, bem empregado, tenho uma família estabilizada, tenho uma esposa que me ama, tenho filhos que estão bem direcionados. O que eu vou comer hoje não é uma preocupação para mim, o que eu vou comer na semana que vem não é uma preocupação para mim, o que eu vou comer no mês que vem não é uma preocupação para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me furtar de reconhecer as mazelas que as minhas origens vivem. Porque é um equívoco muito grande que nós, pretos, que batalhamos pra caramba,
e não é em cima de uma meritocracia, é em cima de uma anomalia social, porque eu sou uma anomalia social, vindo da origem que vim, conseguindo fazer o trabalho que faço e dar para a minha família o que dou. Isso não é normal. Não é normal isso acontecer diante do cenário que nos cerca. Então, assim, é muito comum que pretos que viveram e sobreviveram a essa anomalia, a essa distorção da sociedade, eles acabem não olhando para trás. E esse não olhar para trás não é somente um gesto de renúncia às suas origens. É um gesto de proteção também. Porque lá atrás tem muita dor, tem muita tristeza. Então, quando o cara consegue vencer estruturalmente a agenda da tristeza, e eu não estou passando pano para preto berinjela, que é aquele que é preto por fora e branco por dentro. Estou fazendo isso não, eu estou reconhecendo um lado que muitas vezes as pessoas não gostam de falar. Obviamente que eu faço um exercício diário com a minha família e com toda a estrutura que me cerca para não ceder a essa tentação. Mas existe sim a tentação de que você não fique olhando para trás para doer menos. Que ninguém gosta de lembrar do tempo em que tinha que deitar no chão porque a bala estava comendo, ninguém gosta de lembrar do tempo que a água encheu a casa, ninguém gosta de lembrar do tempo em que o rato subia em cima da cama. Então, não são coisas bonitas de ficar se lembrando. Então, assim, para mim é muito importante poder falar sobre isso, poder manter essa sanidade social no momento de total insanidade, e de poder, junto com vocês, junto com o trabalho que vocês estão fazendo, que, diga-se de passagem, Patrícia, Igor, o que vocês fazem é um gesto simbólico, mas efetivo, de resistência cultural, de resistência social, que nós sabemos que existem forças que não gostariam da presença de vocês nos espaços em que vocês estão, e vocês se manterem nesse lugar é algo muito forte, muito bonito e muito sério. Então, quando eu venho discutir isso, quando eu coloco o meu corpo enquanto verbo na tela da televisão, seja na tela da Globo, na internet, ou aqui com vocês, porque é isso, McLuhan já dizia que o meio é a mensagem, de boca calada eu já estou falando. A minha cara, a minha pele, meu cabelo, minha existência é um protesto. Então, quando eu me coloco nessa condição, é exatamente para, de alguma forma, contribuir para esse somatório de vozes e de imagens que nós precisamos para poder avançar um pouco mais nessa agenda. Ótimo, Manuel. Uau! Bom, você trouxe algo aí dessa coisa de voltar para trás, de não olhar, de ter a dor, mas de olhar, de ter resistência. Pensando nesse lugar, você traz uma referência no seu livro que é para falar um pouco desse lugar da sua infância também. Mas antes de adentrar ainda no seu livro, você vem da periferia de Salvador, esse lugar que emana em todos os cantos o pertencimento, a questão da identidade com relação às matrizes africanas, né? A Mãe África. Como é que foi para você, mesmo com esse momento de entender esse lugar das mazelas vividas pelo nosso povo, no nosso país, mas como foi para você ter essas referências e estar ali dentro da periferia de Salvador, dentro das favelas de Salvador? Isso é uma coisa importante de nós entendermos, né? A favela ela é extremamente heterogênea, ela não é um ambiente homogêneo. A Bahia, é muito interessante o que acontece na Bahia enquanto fenômeno territorial, porque esteticamente nós reconhecemos a Bahia como um forte da negritude, da africanidade. Aí, conforme nós começamos a adentrar e mergulhar dentro da Bahia, nós vemos que, para essa africanidade ficar viva, pessoas literalmente pagam com a própria vida. É o que acontece nos becos e vielas baianos. Até 5, 6 anos, eu fui à Bahia e fiquei abismado que eu zapeei o canal de TV no hotel, os canais locais, e demorei 8 canais para encontrar uma pessoa negra na tela. Ou seja, o poder financeiro, comunicacional, estrutural da Bahia não está na mão dos pretos. A Bahia não é o Wakanda. E é importante entendermos isso.
As periferias baianas, em cada esquina, não tem um terreiro de religião de matriz africana. Tem uma igreja evangélica. E nada contra. E nada contra. Porém, temos que entender que a religião evangélica que colonizou o coração do brasileiro é uma igreja evangélica que vem do sul dos Estados Unidos, que tinha que não é a mesma igreja do Martin Luther King, não é a mesma igreja. A Igreja Batista brasileira não é a mesma Igreja Batista do Martin Luther King. São dissidências diferentes, que hoje dialogam com um pouco mais de proximidade, mas elas têm nascentes diferentes. E a nascente, não da Igreja Batista, mas das igrejas evangélicas em geral, que colonizou o Brasil, espiritualmente falando, ela tem uma base racista. Então é importante entender que, por exemplo, a minha origem espiritual na Bahia, ela viveu essa dualidade. De um lado, eu vivia a religião de matriz africana por parte do meu pai. Por outro lado, toda a estrutura social que nos beneficiava e nos dava, inclusive, condições de sobreviver a algumas mazelas, era a religião evangélica, que deplorava a cor da nossa pele, que nos ajudava, mas diziam que cabelo de preto era feio, que toque de tambor era ruim. Eu vivi essas duas coisas. E eu aprendi, com quem me alimentava, a me odiar. E eu aprendi, com quem me deixava a míngua, a me amar. Essa complexidade de relações, ela existe até hoje dentro das periferias baianas. E essa complexidade de relações, inclusive, gera em muitos jovens que estão despertando para a luta social, narrativas diferentes, narrativas confusas, que o Brasil não está nem preparado para respirar. Então, quando nós temos um país que ridiculariza a complexidade da fala da Lumena, nós temos velas tirando sarro de lâmpada. Essa é a realidade que nós vivemos. E essa ingenuidade maléfica, essa ignorância poderosa, ela habita em cada corredor, em cada beco, em cada espaço, e ela habita em mim também. Ela habita em mim também. E, em alguns momentos, essa ignorância me fortalece, em alguns momentos ela me fragiliza, mas a gente vai tentando, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, conseguiu sim. Manuel, você traz algumas referências, eu acho que o Brasil tem como referência também de movimento negro, né? Os Estados Unidos aí como esse lugar que a gente consegue olhar e ver algo acontecendo e que a gente quer trazer para cá, para o Brasil como referência, mas nós somos um país muito diferente, a começar pela própria população, né? Assim, nós infinitamente somos muito mais, enquanto população negra no Brasil, 56% se declaram negro, e nos Estados Unidos chega a quase 14%, né, da população. Mas pensando nisso e trazendo um pouco aqui para o lado também da mulher, e ainda pensando na sua mãe, né, dona Ivanete Pereira, pensar um pouquinho lá atrás, em meados de 88, 85 a 88, quando a questão do feminismo era tão tangível para a gente como é hoje, né, assim, tão presente, por mais que já compreendemos que as mulheres, dentro dos quilombos, dentro das favelas, desde sempre trazem a prática de ações que vão de encontro à teoria do feminismo hoje, né? Se essas mulheres já estão aí na luta, na batalha por sobreviverem, por alimentarem os seus filhos, desde sempre. Eu queria que você, no olhar de filho, de uma criança negra, de um jovem negro, como você via a sua mãe nesse lugar, desse encontro com esse contexto do feminismo, desde lá de trás, assim. Eu vou dizer a você que eu respiro muito e aprendo muito com as vozes do feminismo brasileiro, que nós temos aí 3 nuances, né? Nós temos o feminismo internacional, nós temos o feminismo brasileiro e temos o feminismo negro brasileiro.
e nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Acho que é um equívoco muito grande quando nós tentamos fazer o transplante cultural da luta social. Porque o que define a estratégia de uma luta é a análise do combate. E um combate nunca é igual ao outro. Então, quando nós tentamos fazer o transplante cultural de uma luta social, não vai dar certo. Até porque nós começamos a ficar previsíveis. Porque o mesmo acesso que nós temos à estratégia do meu, abre aspas, semelhante, o meu oponente também tem. E aí ele começa a ter toda uma relação de previsibilidade com o meu gesto. E aí eu começo a ficar ineficiente na minha pretensa conquista. Então é importante entendermos que é o seguinte, não dá para ficar dando mole, mané. Se você quer vencer, surpreenda seu oponente. E aí quando nós começamos a analisar o que a mulher negra tem feito, utilizando como alegoria de linguagem a minha mãe, Dona Ivanete, que é uma referência para mim, a gente começa a entender que as lutas elas são diferentes. Enquanto a mulher branca estava lutando pelo direito de ir trabalhar, a mulher negra lutava pelo direito de criar os próprios filhos, porque ela sempre trabalhou desde os 3, 4 anos de idade, como mucama na casa dos seus patrões, como ama seca, que dava o leite do seu peito, que era para o seu bebê em casa, para alimentar o filho do patrão, como objeto sexual do dono da casa, que muitas vezes assediava essas mulheres e assedia essas mulheres, e elas precisam engolir as apalpadas para não perder o emprego e não deixar de alimentar seus próprios filhos. E essas mulheres chegam em casa e são oprimidas também pelos seus maridos, que reconhecem, consciente ou inconscientemente, a sua fragilidade social em dar a essas mulheres a proteção que elas mereciam ter e que, teoricamente, nem precisariam, porque essa necessidade masculina de dar proteção pertence também a esse machismo estrutural que habita em nós. Ou seja, nós temos aí um emaranhado de frustrações que produz uma estrutura tão complexa em um país de extensão continental, onde o que acontece no Acre, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, são coisas completamente diferentes. Onde a maioria das pessoas, inclusive os mineiros, a maioria, e eu falo com muita tranquilidade, que pelo menos 70% dos mineiros não conhecem a história negra de Minas Gerais e a importância de Minas Gerais, que com certeza tiveram negros muito mais importantes que Tiradentes na história de Minas Gerais. Porém, eles não são conhecidos e reconhecidos. E aí, quando nós começamos a analisar mulheres como Dona Ivanete, a gente começa a entender que a gente precisa ter uma certa paciência histórica. Porque os nossos anseios são anseios de pessoas que estão livres há mais de 2000 anos. Nós exigimos da estrutura social que ela nos dê uma resposta como se a nossa liberdade tivesse mais de 2000 anos. Mas a nossa liberdade, enquanto negros, tem menos de 30 anos, de 130 anos. A menos de 130 anos, eu seria comprado por R$400. Então, quando nós começamos a refletir na idade que nós temos de liberdade, nós nos damos conta que somos muito novos. Nós somos livres enquanto seres humanos, nós somos considerados seres humanos há menos de 130 anos. Parte da estrutura social brasileira ainda tem uma dificuldade em nos reconhecer enquanto seres humanos, potentes e realizadores. Eles nos reconhecem esteticamente como seres humanos, mas não no conceito de equidade. E isso é estrutural. Nós temos que entender que a China levou quase 2000 anos para a emancipação de certos territórios. A Índia ainda nem alcançou, ainda existem lá os Dalits. Eles ainda são os intocáveis. As castas indianas ainda vigoram. Então, assim,
fora que em muitos países africanos e europeus, a homofobia ainda é algo previsto em lei, como algo salutar, que protege a sociedade. Nós ainda temos uma estrutura mental no Brasil totalmente primitiva, totalmente escravista. O Brasil não reconhece o Cais do Valongo como um território importante a ser avaliado, a ser estudado. Então, eu vejo a Dona Ivanete como um fenômeno. Eu vejo minha mãe como uma árvore que cresceu numa parede de vidro e conseguiu criar raízes em um contexto em que seria praticamente impossível. Eu tenho por ela, sim, uma admiração estratosférica, não porque ela é a pessoa que me gerou a vida somente, mas porque ela, de fato, ela conseguiu fazer algo magnífico. Ela conseguiu plantar no coração de um menino como eu a aspiração de que eu poderia trabalhar na 5ª maior emissora de comunicação do mundo, na maior emissora de comunicação da América Latina, e que nesse lugar eu tinha que estar entre os primeiros. E que eu deveria protagonizar, não deveria ser coadjuvante. Então, cada vez que eu alcanço um espaço de, abre aspas, sucesso, eu atribuo isso não ao meu mérito, porque, sinceramente, eu sou o conjunto das experiências que vivi, eu sou resultado das pessoas que me tocaram o coração e que me flagelaram, e das pessoas que me flagelaram também. Eu sou resultado disso. Eu sou resultado dos meus amores e das minhas dores. E quem mais me demonstrou amor nessa trajetória foi essa mulher. E ela me preparou para isso. Ela me catapultou para esse momento. Inclusive fazendo renúncias agressivas. A minha mãe renunciou ao homem que amava, que era um machista estrutural, um agressor abusivo. Mas ela renunciou a esse amor, e eu sei, para uma mulher como ela, negra, sozinha, o que é renunciar a um amor para dar possibilidades aos seus filhos. Então, o meu sucesso, como alguns dizem que tenho, que eu ainda questiono muito, ele é resultado e ele é a minha forma de dizer obrigado a essa mulher que agora está com 60 anos, com diabetes, pressão alta, problema no coração, coluna travada, exilada em casa pela irresponsabilidade de um governante que não tem a menor noção do que está fazendo, mas é a minha homenagem a ela, dizendo para ela, a gente conseguiu. Não é à toa que quando eu estreiei no programa É de Casa, eu disse a ela, mãe, conseguimos. Porque eu e ela sabemos o quanto custou cada passo dessa jornada. Manuel, eu tenho certeza que o que você traz para a gente, que é falando um pouco da sua história com a sua mãe, da história da sua mãe, é a realidade de muitas outras mulheres no Brasil. Eu espero, de fato, que nós consigamos romper com essas barreiras das desigualdades sociais e que as mulheres, de fato, tenham o seu lugar, né, de direito, sejam respeitadas em todas as esferas. Pegando agora um gancho, Manuel, então, eu estou aqui com o seu livro, de fato eu sou daquelas que gosta de sair riscando mesmo, né, anotando, enfim, grifando todas as partes importantes, o livro está todo grifado. Eu ouvi recentemente o grande poeta Sérgio Vaz dizer que ele gostaria muito que trechos, que partes de livros e poesias fossem colocados em todas as cidades, fossem espalhados por todas as cidades. Eu acredito de verdade que a escrita ela tem esse lugar de despertar a nossa imaginação e também os nossos sonhos. O que é para você, Manuel, a escrita? Sabe que eu nunca fui afeito a escrita ou a leitura. Nunca foi uma forma de eu me comunicar com a existência. E olha que eu sou uma pessoa que eu já li a Bíblia inteira 4 vezes, por orientação da minha mãe. Mas nunca foi algo assim que me conectou. Eu sempre aprendi mais através dos ouvidos do que através do olho.
Depois eu vim descobrir que eu tinha miopia, astigmatismo, e que aquela minha dificuldade absurda de leitura era um problema de visão. Mas até descobrir isso ali por volta dos meus 12, 13 anos, eu não desenvolvi aquele afeto pela palavra escrita. Porém, é algo que, nesses últimos anos da minha vida, nos últimos 20 anos, tem se mostrado um grande acalanto. Eu acho que enquanto os leões não aprenderem a escrever, como diz um provérbio africano, somente os caçadores vão contar a história. Então, para mim foi muito importante conhecer palavras como de Lélia Gonzalez, de Milton Santos, de Abdias do Nascimento, do Emicida, de MV Bill, de Celso Ataíde, de Preto Zezé, pessoas que decidiram contar a história que o caçador não contava. E aí, quando eu escrevi esse livro, eu tive a pretensão estrutural de não só contar a história que o caçador não contava, mas de colocar o caçador no tubo de ensaio, colocar o caçador no meu divã e analisá-lo. Porque sempre que falamos da questão racial, é como se nós negros fôssemos responsáveis por entregar as respostas que a sociedade precisa com relação a esse tema. E eu não tenho essa obrigação. Assim como uma mulher que é violentada não tem por que explicar as motivações do seu estuprador. Quem tem que explicar a motivação do estuprador não é a mulher violentada. É ele, é a estrutura que o formou, é o contexto que o empoderou para que ele estuprasse essa mulher. É o prefeito que não colocou a iluminação pública onde deveria, é a polícia que não colocou uma viatura onde deveria, é a escola que não o educou, é toda a estrutura que forma um estuprador. Porque o ato de estuprar, ele é somente o último prego de um caixão fechado. Do mesmo jeito que o ato do racismo, que a pessoa sofre na rua, ela é somente a última peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. Por isso que eu digo que o nosso racismo hoje é um racismo não só estrutural, mas ele é industrial, porque todo mundo produz um componente dessa grande máquina. O que eu tentei fazer no livro, para o meu amigo branco, é colocar esse branco no divã para que ele se analise, para que ele se estude, ele entenda quais são as raízes e quais são as peças que movem a engrenagem do seu sucesso, que é importante que ele entenda que o que aduba a terra onde cresce a árvore dele é o meu sangue. Então, ele precisa se relacionar com esse fato. E eu não estou dizendo que é responsabilidade dele que o meu sangue adube a terra onde a árvore dele cresce. Eu só quero que ele se relacione com esse fato. E o que ele vai fazer com esse fato é problema dele, não meu. E o livro ele faz isso não num gesto somente de solidariedade ao branco diante da sua ignorância por conta do contexto humano que ele está inserido. Mas é porque eu estou convencido que para cada branco que eu ajudo a se compreender enquanto agente transformador da mazela racial brasileira, eu estou fortalecendo a luta de pelo menos 100 negros. Eu até transcrevo isso em uma parte do livro, que a minha educação racial e social desenvolvida nesses últimos anos me deu força para colocar o branco racista no lugar dele. Eu consigo quebrar ele no meio, em fração de segundos. Ele não aguenta uma discussão comigo. Sem ter que apelar, sem ter que recorrer à sua branquitude antes do diálogo começar. Ele não aguenta. Mas para cada branco que eu quebrei, ele se vingou em 7 ou 8 negrinhos que apareceram na frente dele, limpando o chão, entregando gás, como motoboy, como filho da empregada. E eu não posso ativar no coração desse branco esse sentimento de vingança que vai machucar os meus irmãos depois. É uma irresponsabilidade social minha fazer isso. Então, por um ato de amor ao meu irmão negro mais fragilizado,
eu preciso acolher esse branco e educá-lo. Porque por mais que ele não consiga mais me atingir, mas ele atinge meu outro irmão na ponta. Então, abraçar com afeto, com solidariedade, com empatia, esse branco racista, que muitas vezes é um racista inconsciente, é um gesto de responsabilidade negra. Óbvio que eu não estou falando que nós temos que ser passivos e permissivos. Nós vamos abraçar aqueles que quiserem ser abraçados. Nós vamos reconhecer aqueles que quiserem ser reconhecidos. Aqueles que não quiserem, aqueles que quiserem partir para o confronto direto, pode vir que eu quero em dobro. É porrada. Manuel, nós estamos falando muito do processo das desigualdades sociais, do racismo estrutural. Você traz aqui agora também a branquitude. Você traz isso muito forte, né? As páginas pretas do seu livro são essenciais. Todas as páginas são essenciais, na verdade, mas quando você traz isso à tona nas páginas pretas, fazer a pessoa voltar na página preta, faz ela refrescar na memória todo esse processo que está em vigor desse racismo estrutural. Como a gente está falando muito, né, e essas palavras estão muito em evidência nos últimos meses, principalmente, mas muitas pessoas não sabem de fato o que significa, o que é, ou fingem não entender, ou fingem não querer saber. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, assim, de forma resumida, é claro, porque eu entendo que é muito amplo, se a gente for parar para falar de fato de todo o processo do racismo estrutural, mas de forma resumida, o que é esse racismo estrutural? Para que as pessoas que estejam também nos assistindo consigam ter uma compreensão mais escurecida e mais objetiva do que é esse racismo estrutural. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o racismo da história e vamos pensar na violência contra a criança, pedofilia. A sociedade ela se estruturou para que a pessoa que tem uma inclinação biológica ou uma motivação consciente para fazer sexo com crianças de 0 a 15 anos, essa pessoa seja reprimida. A sociedade se estruturou para fazer isso. A sociedade, quando vê um homem tocando nas genitais de uma menina ou de um menino, ela recua. A sociedade, quando ouve falar de infanticídio, ela recua. A cadeia, quando entra uma pessoa condenada por pedofilia, não aceita. A escola não aceita. A estrutura social não é conivente com o pedófilo. Não tem nenhum ambiente que o pedófilo chegue que ele possa dizer: oi, tudo bem? Eu já fui pedófilo, né? Já, infelizmente, aí, anteriormente, antes de me desconstruir, eu gostava de transar com crianças, fiz isso algumas vezes. Não sabia que eu estava fazendo errado, mas agora ninguém faz isso. Porque ele sabe que a estrutura não permite que ele faça isso. Ele é ensinado desde criança a reprimir esse desejo até que esse desejo desaparece dentro dele. Isso é uma sociedade estruturada para reprimir algo que ela detesta, algo que ela não concorda. A estrutura que foi criada para combater o pedófilo não se aplica à questão negra e nem ao racista. O racista ele tem uma série de atenuantes na condenação social para fazer o que faz. A sociedade é complacente. A sociedade cria argumentos que justificam a atitude dele, que compreende a atitude dele. Isso é o racismo estrutural. É a sociedade não criar dispositivos em todos os seus âmbitos para que o racista não continue cometendo os seus crimes. Se a estrutura social entendesse que o racismo
é ruim, ela o combateria, assim como combate a pedofilia, assim como combate o estupro. E eu dou um exemplo simples. O artigo 214 do Código Penal, até 2003, se não me falha, dizia que o atentado violento ao pudor era crime, e o artigo 213 dizia que o estupro era crime. O que era que diferenciava essas duas leis? O atentado violento ao pudor era quando você penetrava e tocava pessoas contra a sua vontade, de maneira violenta, mas não fazia penetração vaginal. Você poderia penetrar o ânus, a boca, você poderia apalpar, você poderia ejacular nessa pessoa, mas se você não fazia penetração vaginal, era atentado violento ao pudor. E você pagava com cesta básica. E era um crime de menor dolo. Do artigo 214. O artigo 213 era estupro. Era quando você fazia penetração vaginal. Depois de isso nós estamos falando, gente, em 2009. Eu não estou falando do século passado. Eu não estou falando da Idade Média. Eu estou falando de 2009. Lembra a Copa do Mundo da África do Sul? Lembra que a Espanha ganhou? Pois é, um ano antes disso, o que eu estou dizendo vigorava. Posso estar errando na data? Ah, não era 2009, era 2003. Bom, grande diferença, né, Zé? Com o tempo, com muita luta, por parte de N grupos, o artigo 214 foi suprimido e o artigo 213 incorporou, então, tudo. A penetração anal, a penetração oral, a penetração vaginal, a ejaculação, tudo passou a ser estupro. Quando esse dispositivo de lei foi integrado, naturalmente, aquela válvula de escape que o agressor sexual tinha, ela deixou de existir. E aí nós avançamos na luta de combate à violência sexual, no Código Penal brasileiro. Vamos para o Brasil de hoje. Nós temos o crime de racismo e nós temos a injúria racial. A injúria racial, ela está para o racismo, assim como o artigo 214 estava para a violência sexual. Porque se você me chamar de macaco, isso é injúria racial. Que você tem que comparecer à delegacia alguns dias, você paga uma cesta básica e, poxa, e recebe um puxão de orelha do juiz dizendo: não faz isso, menino feio, não pode, ele não é macaco, que coisa feia. E ficamos assim. Porém, se você cometeu o crime de racismo, aí é inafiançável. Aí você vai pagar caro por isso. Porém, querido, para você conseguir provar que o crime é de racismo, a complexidade é tanta, que é muito difícil. A estrutura do Código Penal brasileiro beneficia o racista. Isso é o racismo estrutural. E aí nós temos uma corrente jurídica que está há pelo menos 10 anos, suplicando ao Supremo que faça a união desses dois artigos e transforme tudo que é injúria racial em racismo também. E eles resistem bravamente, dizendo que... E são esses os argumentos. Isso é racismo estrutural. Não sei se eu consegui me fazer entender. É muito complexo, né, Manuel? Sim, você se fez entender, sim. Na verdade, como está entranhado em tudo que nos envolve, tudo que envolve o negro, todos os direitos, né, são cortados. Então, é muito complexo mesmo a resposta. Então, a gente não ia conseguir aqui, de fato, dar todas as respostas necessárias, todas as palavras necessárias para essa resposta. Mas sim, você conseguiu, de alguma forma, se fazer entender. Eu só te interrompo de uma maneira deselegante, Paty. Pode interromper. Para a gente deixar uma coisa muito nítida para todo mundo que está nos acompanhando. O preto brasileiro não é fraco.
A gente não é vítima. Sim. Porque, sinceramente, com tudo que foi feito, olha para a cara da Patrícia. Igor, enche a tela com a cara da Patrícia, Igor. Olha só a cara da Patrícia. Depois de tudo que fizeram, olha ela como tá bonita, com essa maçã do rosto, com esse cabelo bonito, com esse sorriso bonito. O racismo não conseguiu destruir isso. Sim. Não conseguiu destruir. Olha só ela com a bonequinha preta lá em cima. Ou seja, ele ainda assim conseguiu fazer ela querer ter uma boneca preta. Sim. Ele não conseguiu destruir. Então, assim, nós pretos brasileiros somos um fenômeno social. Nós conseguimos sobreviver e evoluir a ponto do filho da empregada virar apresentador da Globo. Isso. Eles não conseguiram e eles não vão conseguir. Olha que as tentativas de extermínio a partir de Arthur Bognou e de toda a teoria de Lombroso foi forte. Eles foram peritos. Eles criaram códigos penais, eles criaram estruturas sociais, eles criaram tudo o que podiam para matar essa negrada. Mas o bicho difícil de matar, que é esses pretos. A gente traficou 6 milhões para cá, eles já são... Poxa, pelo menos 119 bilhões. Como é que eles conseguiram, em 300 anos, se multiplicar em quase 800%, gente? Como é que eles fazem isso? Isso é o que a gente chama de poder negro. Manuel, bom, acho que você está tirando aqui é uma conexão mesmo, né? Porque exatamente a gente está vivendo protagonizando a mesma história. A gente vem de uma estrutura que demonstra para a gente e que reafirma para a gente o tempo inteiro que somos potência, né? Que essa população é potente, que essa população tem muito e sempre contribuiu muito com esse Brasil, ainda tem muito para poder trocar e ensinar de fato para esse Brasil. Muitas tecnologias a serem ensinadas para o Brasil. Mas você traz determinadas falas, que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho e tocar nelas. Quando você fala desse lugar, quando você me coloca como esse lugar de referência desse povo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, que não sofro racismo, né, por tom de pele, vou sofrer preconceitos e as mazelas dessa desigualdade social. E você é um homem que tem hoje, você é um pai de 6 filhos com cores diversas, assim como a minha filha, a minha enteada, que também tem peles diversas. Como que você vê isso? Assim, acho que se outras pessoas que têm a tonalidade da minha pele também se declarassem como pessoas negras, nós seríamos muito mais de 56% dessa população. Como é que você vê hoje, Manuel? E aí eu vou fazer um link, quando você fala nesse lugar, que bom ter você, que bom ter Glória Maria, que bom ter Maju, ter uma Tabata Polini, ter tantas, hoje ter algumas referências. Mas pensando nesse lugar da esfera nacional, você, Glória Maria, a gente ainda conta nos dedos, né, esse lugar da representatividade nesse espaço de uma TV aberta. Eu queria que você falasse desses 2 lugares. Primeiro, desse lugar, desse colorismo do Brasil, dessa diversidade de pele, dessa diversidade da negritude brasileira e desse lugar que é tão importante, que é da representatividade. Manuel, hoje, enquanto um homem negro num país que extermina os negros, os homens negros, principalmente, diariamente, que extermina as mulheres negras no seu cotidiano diariamente. Como é essa representatividade para você? O que você acredita que é preciso para a gente romper com essa estrutura do racismo estrutural, para a gente romper com essas barreiras e termos mais outros tantos Manoéis, outras tantas Majus nesse lugar da representatividade? É muito polêmico o que eu vou dizer, mas é real. Eu sou totalmente contra a lógica da representatividade. Porque eu preciso de um representante quando eu não estou. Né? Quando eu não estou em um lugar, eu preciso de um representante. Eu sou adepto da naturalização. Quem é que o William Bonner representa? Quem é que o Luciano Huck representa? Quem é que Rodrigo Faro representa? Tiago Lacerda representa a quem? Eles não representam ninguém. Eles representam eles mesmos. O menino loirinho de olho azul, ele não vê no Tiago Lacerda uma representação.
Ele não precisa que o Tiago Lacerda seja a representação dele. Ele não necessita dessa representatividade. Porque ele já se sente parte da estrutura o suficiente para que o Tiago Lacerda cuide da vida dele, para que o William Bonner cuide da vida dele, para que Luciano Huck cuide da vida dele. Mas essas pessoas representam o poder. Quando eu, Maju, Glória Maria, Tabata, Valéria Almeida, Érico Braz, precisamos representar outras pessoas, é porque essas pessoas não têm ainda o seu cosmos, o seu afrocosmos desenvolvido no mesmo tom do eurocosmos, que não necessita mais dessa representatividade, que não olha mais o Tiago Lacerda como seu baluarte aspiracional. Então, o meu desejo é que a minha presença, enquanto homem negro na tela brasileira, seja absolutamente insignificante. Eu estou de saco cheio de ser homem negro. Eu só quero ser um homem. Eu só quero ser uma pessoa. Eu quero poder conversar com você sobre física quântica. Eu quero conversar com você sobre processos criativos na hora de você educar um filho. Eu quero conversar sobre outras coisas. Quero conversar sobre tecnologia. Eu estou de saco cheio de falar sobre preto. Mas eu entendo que nesse momento é necessário. Mas eu não sou só isso. Me reduzir a isso é ofender a minha inteligência enquanto agente transformador de um universo que me cerca. O assunto que eu mais gosto de falar não é a questão racial. Eu adoro falar sobre tecnologia. Toda essa estrutura que você está vendo aqui, consigo fazer, ó, fade, escureceu, clareou, escureceu, clareou. Isso foi desenhado por mim aqui na minha casa. Esse cenário que você está vendo foi todo montado, porque eu adoro pensar a comunicação. O assunto racial não é o meu preferido. Mas, como nós temos uma necessidade estrutural, beleza, vamos falar disso. Vamos lá, porque nesse momento a gente precisa falar disso. Então, eu acho que a gente precisa entender com muita tranquilidade do que nós estamos falando, por que nós estamos falando e qual é o nosso papel nesse cenário. É por isso que eu não me furto a fazer o que precisa ser feito. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é quando nós começamos a falar de colorismo. Acho uma babaquice. Babaquice. Uma agenda importante, blá, 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 blá. Não, não é. É uma agenda implantada. É uma agenda implantada. Quem é que se guiava pela cor da pele na hora de fazer uma distinção social? Quem é que fazia isso? Era Dom Henrique, meu filho. Era Dom Henrique. Lá em 1435, quando ele aportou no porto de Algarve o primeiro navio negreiro. Não fui eu. Ele olhava. Se tinha pele escura, era escravo. Se tinha pele clara, era europeu. Quem ensinou a dividir a sociedade pela cor da pele foi o racista opressor. Então, se eu, enquanto negro, entender que ser negro é ter a pele escura, eu estou me guiando pelo vetor identificatório, identitário, criado pelo racista. Quem foi que disse que ser negro é ter a pele escura? Quem foi que disse que a minha negritude é definida pela cor, pela pigmentação dessa segunda camada? A minha negritude não é definida pela cor da minha pele, amigo. A minha negritude é muito mais complexa do que isso. E se você que é preto não consegue entender isso, vai estudar. Vai estudar. Vai pesquisar. Mas assim, pesquisa com vontade. Primeira coisa que você tem que ler: Pele Negra, Máscaras Brancas. Porque muitos de nós, na tentativa de fortalecer a luta identitária estética, estamos ignorando todo o genótipo que nós temos, que é um genótipo que vai muito além da cor da pele. E não estou renunciando à luta identitária estética. Estou dizendo que a nossa luta não se resume a isso. Não reconhecer isso é burrice.
e nós não temos tempo para burrice. Manuel, eu queria entender, nesse momento, que você contasse para a gente por que você resolveu escrever um livro. O que te moveu a fazer um livro? E por que esse título? Por que trazer para a gente, para Meu Amigo Branco, que, por sinal, está lindo, o design ficou maravilhoso. Bom, conte para a gente, por favor. Eu vou fechar um pouco mais a câmera aqui para tentar mostrar. Ó. Se eu consigo fechar o suficiente. O Igor Tira vai do matar seu, de ficar tá no microfone. Aqui, ó. Por isso. Isso fica parado. Meu Deus. Eu tenho aqui um homem branco com meu ukulele na mão e o outro mais escurinho sentado em cima de mim e eu desmaiado porque não aguentava nem me mexer, depois de brincar durante 14 horas direto. E eles com fôlego. A minha motivação para escrever o livro são meus filhos. Eu tenho filhos de cores diferentes que precisam de um mundo um pouco mais equilibrado. Eu procurei, na literatura voltada para a questão racial, algumas informações sobre o branco e não achei. Eu cheguei à conclusão que o branco não tinha nem ferramenta para se desconstruir. E aí, eu sou um cara, a origem evangélica deu isso, né? Eu falo muito através de alegorias narrativas, que são essas ilustrações. E aí na página... Que página é essa, gente? Na página 33 do livro, no segundo parágrafo, eu digo o seguinte. Quem já estudou um pouco de oncologia, sabe que quando as células de câncer localizam-se em áreas, em uma artéria principal, seja a aorta femoral ou qualquer outra artéria importante, a extração do câncer pode significar a morte do corpo. Para enfrentar um inimigo tão ardiloso, os médicos executam um processo de quimioterapia semanal, para aos poucos debelar as células cancerosas. Dividem o remédio em pequenas quantidades no intuito de preservar o corpo, pois sabem que o medicamento pode ser tão brutal quanto a própria doença. Em alguns casos, no entanto, se dão conta que as células de câncer integraram seu organismo de tal forma que, se tentarem realmente matá-las, estarão exterminando o sujeito. A metáfora do câncer, uma doença tão característica da sociedade moderna, é uma ótima metáfora para entender o funcionamento do racismo no Brasil de hoje. Em alguns de nós, o racismo está tão enrolado em nossa identidade social, moral, na nossa visão de mundo, que a gente não consegue tocar nele sem ter uma hemorragia. É isso que eu tentei com o livro. Tentei fazer, a partir do lugar de fala do branco, trazê-lo para uma reflexão humana e não só racial. Porque nós estamos tentando fazer a sociedade branca pensar como preto há pelo menos uns 40 anos. E eles não conseguem. Eles não conseguem se colocar no lugar do negro. Então eu peguei todo o conhecimento que adquiri nesses anos e coloquei esse conhecimento no lugar do branco. Quando eu pego os problemas que são característicos do povo preto e coloco na estrutura branca, fazendo um transplante alegórico, seja na questão da pedofilia, na questão do câncer, na questão do trânsito, o branco começa a se dar conta de como o racismo é ridículo, é absurdo. E é essa tentativa que eu busquei no livro, porque eu espero que esse livro ele sobreviva à minha existência, porque eu sou falho. Daqui a pouco eu vou dar um mole. Daqui a pouco eu vou ser cancelado socialmente. Isso acontece. James Baldwin foi cancelado. Malcolm X foi cancelado. Mandela foi cancelado. Mahatma Gandhi foi cancelado. Todo mundo vive cancelamento. Se essas pessoas grandes como são canceladas, que dirá eu, um babaquinha, arrogantezinho, metido a besta? É óbvio que eu vou ser cancelado. Daqui a pouco alguém vai cavocar alguma coisa nas minhas redes sociais e vai dizer, Manuel. Porém,
o que nós desenhamos aqui talvez não seja cancelado. Eu gostaria, sim, que as palavras que eu escrevi aqui não fossem repetidas como verdades incondicionais, mas fossem analisadas, pesquisadas, estudadas, contrapostas, mas ainda assim lidas, porque acho que a partir daí a gente começa a caminhar por um outro lugar. Um outro lugar não só de fala, mas um outro lugar de existência. Atualmente eu tenho exercitado o meu lugar de cala, porque eu acho que o lugar de fala já está dando problema demais. Ai, Manuel, que bom, viu? Assim, que bom ouvi-lo. Foram muitas contribuições de fato. Você traz de uma forma, você simplifica algo que é extremamente complexo de fato. Assim, o seu livro está realmente extraordinário, gostei muito mesmo. Espero que a gente está entregando aqui para as editoras, para que ele se multiplique aí nas mãos de muitas pessoas, e de fato precisa ser lido, e eu acho que é isso. Você trouxe palavras muito importantes, e que eu vou pedir licença para utilizá-las também, que é a naturalização, né? Precisamos ser naturais, no sentido de estarmos nos espaços e não sermos mais o pontinho diferente. Ah, aquela menina lá da favela, aquele pretinho lá de não sei onde. Então, precisamos estar em todos os espaços. Obrigada por toda a sua contribuição, de fato. E para fechar, você traz os seus filhos, né, como referência para que você trouxesse o livro. Como é que você consegue compreender, ou como você compreende, como você tem enxergado esse lugar da escrita, esse lugar da educação, esse lugar também do papel de toda uma sociedade na questão da primeira infância que você traz no seu livro, mas nesse processo todo aí da educação das crianças mesmo. A gente diz que a criança ela aprende a ser racista, né? A criança aprende a fazer coisas más, né? Assim, coisas ruins para o outro. Como é que você compreende qual que é o papel que tem, né, a educação e a sociedade como um todo nesse processo de orientar uma criança? Nós preparamos os nossos filhos, desde os primórdios, a sobreviverem. E quando eu falo nós, é nós seres vivos. A águia, o piolho, o gato, o cachorro. Nós ensinamos os nossos filhos a sobreviverem. E eles precisam sobreviver diante de todos os conflitos, de todas as guerras existentes. Então, o peixinho, ele precisa aprender a nadar no mar onde tem tubarão e ele é ensinado a isso. Quem assistiu Procurando Nemo sabe do que eu estou falando. No Rei Leão, Mufasa ensina ao Simba a como desviar da maldade do Scar. Obviamente que depois o Simba precisa aprender o Hakuna Matata com Timão e Pumba, porque isso é o seu pertencimento geracional. Nós temos que ensinar os nossos filhos a sobreviverem diante de uma guerra eminente, que é essa guerra racial, que ela é inevitável. E nós não estamos falando de uma guerra totalmente bélica, onde teremos um conflito corporal, mas o conflito ele já está existindo. Eu estou tentando, na contribuição que me cabe, criar atenuantes, criar amortecedores para que essa guerra não seja tão letal. Mas eu gostaria realmente que o branco, que vai ser pai, que é pai de crianças, ele se desse conta de que ele também precisa ajudar a evitar essa guerra. Porque eu estou ensinando meu filho a sobreviver. E eu estou ensinando meu filho a sobreviver num campo minado. Eu espero que meu filho não tenha que combater o seu. E é para isso que eu estou criando pontes de diálogos afetivos e generosos. Porque se o meu filho tiver que combater o seu, eu não posso te garantir que o seu vai sobreviver. Porque eu estou preparando o meu filho. Porque o meu filho não vai morrer como meu pai morreu, como meus irmãos morreram.
como meus ancestrais morreram. Mas eu não quero esse conflito, eu não quero essa guerra. Ela é o plano M ou N. O meu plano A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L é uma aproximação afetiva, construtiva e salutar e pacífica. Então, quando nós falamos da primeira infância, dentro dessa temática que nós estamos abordando, o pedido que eu faço carinhoso para essas pessoas de pele clara que estão num processo de desconstrução e que compreendem isso, é não nos obriguem a ir para a guerra. Os nossos filhos não merecem isso. É pelo menos o que eu acho. Muito bom, Manuel. Muito bom. Eu acho que para a gente encerrar não podia ter sido melhor. É com essa afetividade nesse lugar, né, do cuidado com o outro, que de fato eu também emano aí que os nossos, que as pessoas que não se declaram negras, as pessoas que não são negras, as brancas, que elas possam entender também, de fato respeitarem esse outro lugar e criarem, né, pessoas com mais afeto. Eu acho que quando a gente parte desse lugar do amor e do afeto, a gente consegue resolver, né, quaisquer que sejam os problemas. Então, muito obrigado, de fato, Não é um afeto não é um afeto como essa coisa ideológica, é um afeto cartesiano, operacional mesmo. O afeto, ele é uma forma de você amortecer conflitos. Sim. Eu não sou a favor de, só o amor constrói. Não, o amor não constrói, não. O amor não constrói, não. Boa parte, olha, a força construtiva do ódio é algo maravilhoso. Boa parte das coisas que nós vimos foram movidas à vingança. Olha o William Shakespeare, meu Deus do céu, acham o quê? Que Brutus é um homem honrado. Era isso que Shakespeare dizia. Então, assim, é necessário que nós entendamos que existe o afeto, o amor, enquanto expressão não estratégica, mas o amor ele também precisa entrar no nosso repertório de estratégias, assim como a inteligência, assim como a honestidade. O amor ele deve entrar no nosso repertório de estratégia, dizer, vem cá, parou tudo, é hora de eu pensar com amor. Não é hora de eu pensar, não é hora de eu pensar com amor, porque o amor também garante a sobrevivência. Então, sim, quando nós entendermos que o amor ele é também uma ferramenta de construção estratégica, consciente, a gente vai dar uma avançada. Enquanto nós entendermos que o amor é uma fraqueza na luta, a gente está dando mole. Verdade. É um ato de coragem, né? Na verdade. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Então, Manuel, muito obrigada de verdade, de coração, assim, pela sua contribuição. Obrigada pelo livro também, pela sua existência dentro de um programa, né, que é de rede nacional, numa rede, numa TV aberta. Isso traz para a gente esse lugar de ir naturalizando, né, a nossa chegada em todos os espaços, que é nós por direito. Então, muito obrigada mesmo. Desejo a você, emano aí todas as energias do bem e todas as energias ancestrais de proteção para que você continue trilhando e sendo esse exemplo, né, esse exemplo de homem, enfim, com todas essas referências, com respeito às mulheres, com afeto a esses lugares de pai, de esposo, de filho, que é o que a gente está precisando, né, que a sociedade está precisando. Eu não poderia deixar de finalizar sem dizer um pouquinho também desse lugar, desse momento que a gente está, né, assim, o que você tem para dizer? A gente está vivendo um momento, talvez nem no nosso pior pensamento de guerra, em momentos de guerra, a gente poderia pensar que estaríamos vivendo em pleno 2021 algo tão estarrecedor, algo tão triste, né, como a pandemia, que deixou mais evidenciado todas as mazelas e todos os processos de desigualdade social no nosso país. Então, eu queria que você deixasse alguma mensagem para esse momento, pensando e fazendo uma correlação com o seu trabalho, com o seu livro, né, assim, com todos os seus trabalhos, na verdade, e com tudo isso que a gente conversou e com isso que a gente está vivendo nesse momento, para que você encerre aí, então, esse nosso encontro. Assim. Você é muito querido em Minas, de fato, eu acho que em todo o Brasil, então será sempre muito bem-vindo.
esperando essa pandemia passar para que você possa vir presencialmente também, bater um papo conosco de forma presencial. Então, muito obrigada de coração. Obrigado. É importante nós entendermos que a pandemia ela nos colocou numa panela de pressão. Uma panela de pressão monstruosa. E que nós vamos sair diferentes dessa panela de pressão. Mas temos que entender também o seguinte, se você colocar uma berinjela na panela de pressão, ela vai amolecer, ela vai esfriar, ela vai esfarelar, vai acontecer um monte de coisa, vai continuar sendo berinjela. Se você colocar um pedaço de carne na panela de pressão, ele vai cozinhar, mas ele vai continuar sendo carne. Se você colocar uma pedra na panela de pressão, vai ter tudo aquilo, vai continuar sendo pedra. A panela de pressão ela não muda ninguém. Ela pode fazer variações deste ser, mas ela não muda. Eu acho que nós precisamos, nesse período de pandemia tão doloroso, aproveitarmos essa clausura que o mundo nos exige para estudarmos do que nós somos feitos. Quem somos nós nessa tabela periódica da vida? Nós somos metais raros, metais pesados? O que nós somos? Acho que essa é a grande questão. Esse livro que a gente está divulgando para vocês, está contando, eu escrevi no celular, entre uma troca de fralda e outra. Muitos deles foi feito em áudio, aí eu pedi para a Fernanda Bassani fazer ali a transcrição, a correção e a organização narrativa. Pedi ajuda também do Fabiano Machado para me ajudar a compor alguns conceitos, meus filhos fazendo pesquisa na internet para me ajudar, porque eu estava no meio de uma pauleira. E eu precisava entender o que eu era durante a pandemia. Porque eu estava tendo que conviver comigo mesmo. A pandemia está nos ensinando que a convivência com a gente mesmo é insuportável. Ah, porque eu não aguento mais ver a cara da minha mulher, não aguento mais ver a cara do meu marido. Não, querido. Você não aguenta mais ver a sua cara. Porque essas pessoas refletem o que você é. Então, eu acho que a grande sacada é isso. É a gente aproveitar esse momento de pandemia para visitar a nossa existência. E aí vai ser pegado. Eu agradeço muito a Minas Gerais. O meu filho, Ezequiel, ele é um pouquinho mineiro, porque ele foi concebido exatamente nessas terras, tanto que eu brinco com a Dinorá que se algum dia meu filho começar a falar uai, sou, trem, eu vou ter que entender, porque foi exatamente numa noite maravilhosa aí que nós concebemos essa criança linda. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa terra. Dessa eu não sabia, hein? Essa vocês não tinham contado ainda. Que ótimo. Então, temos um mineirinho live. É um quase mineirinho. Quase mineirinho. Então tá, Manuel, querido. Obrigada de coração. Igor, muito obrigada mesmo. Vou deixar aqui registrado seu livro. Comprem, leiam, porque vale muito a pena, de verdade. Tem ali quem entrar no meu Instagram consegue. @Manuel Soares no Instagram ali tem as informações ali. Só ir na minha bio ali já tem como fazer a aquisição. Ótimo. Então é isso. Muito obrigada de coração, Manuel. Obrigado, viu? Obrigada. Estamos juntos e misturados. Obrigado mesmo, de coração.